Bem-vindo a essa live onde eu e uma amiga muito especial vamos estar falando sobre o seu emocional. Ah, você pode pensar, mas por que falar do emocional? Então, é porque o emocional, ele faz parte de você, faz parte do seu dia a dia. E ele ajuda ou atrapalha você. Então é bem importante falarmos de questões do emocional. E nessa live você vai entender algumas formas práticas de como fortalecer o seu emocional e também, através de uma história real, você vai entender um exemplo de que não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Então, se você gosta dessas questões e quer ficar aqui conosco, já compartilha com seus amigos para que a gente possa estar aqui colocando as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia para crescer junto com nós. Eu vou estar chamando agora a Andréia para estar aqui conosco. Pelo menos 3 formas práticas de como fortalecer o seu emocional. Então, fica aqui com a gente. Já vai compartilhando, manda um aviãozinho aí para os seus amigos. Boa noite, Andréia. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo beleza, tudo ótimo. Um prazer estar com você aqui, Cris. Um prazer Minha inspiradora. também estar contigo. E aí, sejam bem-vindos, pessoal. Já temos 7, o número da plenitude, 8. Aê. Ó, Deinha Machione entrou aí também. Sejam bem-vindos aí. E aí, Cris, vamos começar então? Ó, minha prima aí, Robélia, seja bem-vinda. Vamos lá. Já vão compartilhando a live. Quem tá na live, compartilha. Escreve compartilhei nos comentários. Não fica de fora. E então vamos começar a falar das questões emocionais. Primeiro, eu acho que é importante a gente comentar assim, por que é tão importante o emocional, né? Quando o emocional está desregulado, pode acontecer coisas como matar uma pessoa, espancar crianças, sair aquelas brigas no trânsito que causam um caos. Também pode acontecer das pessoas tomarem decisões que elas venham a se arrepender. Então, tem muitas coisas que interferem, né, nas questões emocionais. No nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, enfim. Na verdade, quando a gente é sequestrado pelas emoções, é que a gente comete atrocidades, né? Quem de nós nunca, né? Eu já fui muito impulsiva, Cris, na minha adolescência, né? Até os 28 anos, até ser mãe, até, para te dizer bem a verdade, até conseguir dominar esses sentimentos. Porque quando a gente tem um sentimento que nos sequestra, a gente perde a visão, faz coisas que não deve e depois vem se arrepender. E aí uma outra coisa que eu digo que ajuda muito, além da maturidade que me pega, né? É o fruto do Espírito Santo. Verdade. Né? São 9, né? Bondade, longanimidade. Ai, longanimidade. É complicado, né? Domínio próprio, né? Então a gente vai aprendendo que eu não posso vomitar tudo que eu tenho para falar. Eu nunca tinha hora para falar, né? E às vezes não é esperar a hora certa, mas é pedir para que Deus te dê a brecha ali para te poder falar naquela hora certa o que tem que ser falado. Verdade. E como é algo a ser trabalhado, né? Não é assim do dia para a noite que a gente consegue fazer esse domínio e ter esse trabalho do Espírito Santo em nós para que a gente consiga realmente ter esse domínio próprio, né? Como diz a minha amiga Mariana Sasso, tudo é treino, né? Treino. Tudo é Tem que treino, treinar. verdade. E E muitas pessoas têm dificuldade nisso justamente porque não tem treino, não tem uma vida com Deus. Também, muitas vezes, a gente não aprendeu realmente sobre isso, né? Quantas vezes a gente só sabe mais ou menos assim, meu santo não bateu com o santo dela. E pronto. E é isso. já queria até aquela versão, né? Agora tu me falou, meu santo não bateu, que nem aquela história da nora que tem pavor da sogra. Não sei se tu conhece a história.
que ela vai no farmacêutico e pede para ele um veneninho para colocar, para matar a sogra aos poucos, sabe? Não podia Meu Deus. criar, como é que se diz, suspeita sobre ela. Então ela começou a ser, daí ele disse assim, ó, mas tu vai ter que ser gentil, dar um chazinho para ela todos os dias e botar uma dosezinha ali, vai ser tudo natural, sabe? E ela começou a fazer isso. E ao levar o chá para a sogra, ela começou a conversar com a sogra, saber os fatos que tinham acontecido na vida dela, começou a entender que ela não podia dar o que ela não teve. E ela passou a amar a sogra dela no 28º, Ah, que 29º dia, quando ia legal. dar os 30, chegou lá pro farmacêutico e disse assim: para, me dá um antídoto, eu não quero mais matar a minha sogra. Eu descobri que eu amo a minha sogra, eu tenho afinidade com ela. E aí ele disse: calma, menina, isso aqui era só um placebo, ela não vai morrer. Mas se não for isso, as pessoas têm um preconceito. Ah, meu santo não bateu com o dela. Uhum. Às vezes a gente pega a pessoa num estado emocional, né? Conturbado, ela não olha nos teus olhos, não fala contigo, e aí tu pensa assim, não, essa mulher, essa pessoa, ela é horrível. Já não, meu santo não bateu com ela, e sem conhecer o livro que está por trás dela, né? Eu sempre digo que todo mundo tem um livro atrás na sua vida, né, para compartilhar. É verdade. É bem isso mesmo, bem legal esse exemplo, porque realmente mostra que ao estar perto, ao compreender a sogra, ela passou a amar a sogra. Olha que bacana. E além de conversar, né, Cris? A gente já aprendeu, né? Um abraço de 40 segundos, coração com coração também, né? Ele libera a ocitocina, que é o hormônio do amor, e a gente passa a ter mais empatia, passa a ter mais amor pela pessoa, né? Isso. Então, não só o convívio, diz que para a gente conhecer bem uma pessoa tem que comer 1 quilo de sal com ela. O abraço é muito importante. É verdade, é verdade. E aí a questão de inteligência emocional que a gente colocou como tema dessa live, eu também associo a nós não agirmos por instinto, porque muitas vezes é aquela questão que tu coloca do você vai sentir, mas você não vai deixar que esse sentimento te sequestre a ponto de tomar, né, ações que você já nem está raciocinando. E nesse sentido, o animal ele reage por instinto. Ele não pensa, né? Ele não tem o racional dele. E ter inteligência emocional é mais ou menos por aí. A gente não agir nesse primeiro instinto, a gente vai sentir, mas é a gente compreender o que a gente está sentindo, a gente buscar se autoconhecer, colocar nome no sentimento, colocar assim, meu Deus, mas eu tô com uma raiva de não sei quem que fez algo. Mas por que que eu tô com raiva? Calma aí, Cris. O que aconteceu? Ué, essa raiva você sentiu primeiro onde? Calma, não é bem assim, essa pessoa não fez tanto assim. Vamos respirar fundo e vamos E, buscar compreender o que está acontecendo, né? e aí, esse livro aqui, ó, não sei se tu já leu ele, do Não. Tony Robbins, ele fala uma coisa que eu fui pegar ele porque era bem uma parte que eu tinha selecionado, que a gente tem que ser curioso sobre a mensagem que a emoção está nos trazendo naquele momento. Por isso que quando uma criança sente alguma coisa, o que tu tá sentindo, né? Uhum. Fala, explana, tenta falar o que tu tá sentindo, põe em palavras, porque às vezes também é meio que inexplicável, né? Sim, é Então a verdade. gente tem que investigar, ir mais a fundo, se conhecer também, para poder saber o que que aquilo ali, o que que eu vou descobrir, é uma coisa nova ao meu respeito. Ah, eu nunca passei por essa situação antes, né? Então a gente vê do que a pessoa tá cheia quando ela passa por uma crise. Quando a gente vê uma pessoa explodir, é porque ela tá botando para fora aquilo que tá carregando no peito dela, certo? Às vezes, em vez de ter calma, mansidão para resolver a coisa, ela vai se tornar um bicho, entendeu? Ela vai Hum. ir pelo instinto dela. E muitas vezes ela não foi submetida àquele estresse ali, né? Então a gente conhece
Eu conheço um amigo meu que diz que ele submete as pessoas que tentam chegar perto dele a um estresse primeiro. Uhum. Ele ignora para Entendi. depois, para ver como que a pessoa reage e para ver se ele pode abrir realmente para a pessoa conviver, entendeu? Interessante essa forma de. Grace? De Bem testar interessante as essa forma, pessoas, porque. né? Daí que a gente tem que fazer perguntas também, né? O que que eu quero realmente sentir? É isso que eu quero realmente? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Ah, eu não consigo amar ninguém. Mas as pessoas acham que o amor que ela tem é aquele amor romântico. E o amor é uma escolha, né? É se colocar, amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente chega a fundo e a pessoa nem se ama. Como é que ela vai dar o que ela não tem? Exatamente. Uhum. Não, não tem como dar o que não tem. Se pensar, né? Uhum. E também, às vezes, a gente olha assim, por exemplo, uma mãe tá batendo no filho. É exatamente isso, assim, mas foi o que ela recebeu. Então, o que ela não teve, ela não sabe passar. É algo a ser trabalhado, é algo a ser desenvolvido, mas que primeiro ela precisa reconhecer nela para ela poder passar isso de uma maneira diferente para o filho do que o que fizeram com ela, né? Então, às vezes a gente age da forma que nos trataram, mas a gente precisa entender que isso é algo que aconteceu com nós, mas a gente não precisa repetir. E quando a gente não se autoconhece, muitas vezes a gente repete padrões, né? Verdade. Eu apanhei bastante quando eu era pequena, viu? Vou te falar. É. Mas a minha mãe nos surrava com uma varinha, tá? Uma varinha de marmelo. Nossa. Mas é que tem assim, ó, ela sempre sabia que não podia bater com a mão, com chinelo, porque é muito perigoso e tal. Mas uma varadinha na hora certa, amiga, eu usei esse método, tá? Não, não é, é porque tem pais que não sabem a É. dose, né? Eles Isso. perdem a paciência e aí a gente vê muitos casos de espancamento, pais que dão um soco na cara, no olho, sei lá, fazem. Eu já vi atrocidades, né? Mas não é isso, Sim. né? Que se faz. Então, perdem realmente a noção da força, perdem a noção da quantidade, perdem a noção de tudo. Tô achando que estão brigando com o adulto quando a criança é totalmente indefesa e não pode se defender. E tem muito menos força, né? Não tem nem como. Como se defender realmente, né? Isso. Uhum. E aí que vem Jesus e diz assim: irai-vos, mas não pequeis, né? Então, assim, é bem um versículo que fala do nosso sentimento, sim, a gente vai sentir, mas como a gente reage é o que a gente pode trabalhar, controlar, gerenciar, administrar, alguma dessas palavras, mas para que a gente não faça algo que a gente vá se arrepender. E isso sim é algo que precisa de muito treino, né, na nossa vida, e vai depender muito da história de cada um, de como cada um foi criado, de como cada um tem o seu trabalho desde a sua casa, né? E eu vejo pessoas que dizem que não surram os filhos, não usam nem a vara, mas elas surram com palavras. E você sabe que, né, tem um livro assim, ó, O Poder da Língua. A palavra lançada ao vento, ela não tem mais volta. E muitas vezes os pais magoam muito mais os seus filhos com uma palavra dita que vai matar a alma dela, entendeu? Então a gente Verdade. tem que tomar muito cuidado, porque na inteligência emocional não é só controlar a força física, mas é controlar o que sai da tua boca. Porque a palavra ela pode edificar e ela pode trazer a morte, né? Matar a alma daquela pessoa, matar a autoestima, o amor próprio da própria criança ou de outras pessoas. A língua afiada é uma faca de dois gumes, né? Como se diz. Ela é usada para abençoar e ela pode ser usada para amaldiçoar. Então a gente tem que cuidar em tudo, né? Não só na força, mas no que sai da nossa boca também. É verdade. E até nisso, por exemplo, quando a gente já é adulto, de que forma nós poderíamos, se alguém fala mal de nós, se alguém fala algo, uma palavra assim,
que vai, de certa forma, nos ofender ou nos colocar para baixo, nos desanimar. De que forma que a gente pode se proteger disso? É pensando assim, a pessoa que está falando mal, ela está dando o melhor que ela tem para dar. Não absorver aquilo, né, para nós. Essa é uma dica para cada um que está aqui na live, né? Quando alguém fala mal de você, você pode instalar na sua mente que essa pessoa é o melhor que ela pode dar. E a primeira coisa que já aconteceu comigo, viu, Cris? Lá naquele dia 8 de janeiro, né? Tava lá, eu fui chamada de terrorista. Um horror. Eu tive que bloquear meu Instagram. E graças a Deus, naquela mesma semana eu assisti uma live assim, ó, de tudo que tu deve guardar, guarda teu coração. Porque se Deus tá vendo o que tu fez, tu tenha consciência daquilo ali. A verdade é uma só, não existe, né? Ou é mentira ou é verdade. O pai da mentira tu sabe quem é, o pai da verdade tu também sabe. Então, olha com misericórdia, né? Tanto é que depois de 60 dias eu consegui responder algumas atrocidades que escreveram lá, mas aí eu me diverti, porque nas 2 primeiras semanas eu me senti um lixo, sabe? Porque a gente vê a maldade das pessoas, Sim. né? Mas aí eu consegui blindar o meu coração e tirar aquele peso. E aquilo ali, muitas pessoas não conseguem e não dão a volta por cima, e aí elas ficam bloqueadas, e aí elas não conseguem mais expor o que elas defendem, quem elas são, a sua identidade, por conta do que o que essas pessoas vão falar, entendeu? A reputação é para mim a gente dizer assim, ó, eu sou pior do que você imagina. Isso. Uhum, exatamente. Né? Eu gostava de assim, ó, olha minhas rugas de preocupação. Porque, na verdade, a pessoa que tá falando mal de você não tá falando mal de você, né? Falando Na mal verdade, dela. problema é com ela mesma, né? E aí, claro, isso são coisas, às vezes, bastante pesadas, né? E realmente, na prática, a gente vai acabar tendo compaixão de quem fala essas coisas, né? Aprender com Jesus, né? Perdoa, Pai, porque não sabem o que dizem ou não sabem o que fazem, né? É E aí bem tu isso. vai É bem... olhar a história dessa pessoa. Tu olhava lá o cara, mora com a mamãe, barbudo, sem família, né? Deve ter uma crise com o pai, de identidade, sei lá. Então a gente vai olhar assim, a pessoa tem uma eu não gosto de dizer, não gosto que se sintam vítimas, né? Porque a gente tem problemas, todo mundo teve na Uhum, sua infância, né? Teve, uhum. né, Cris? Sim. Eu também tive, mas a gente ressignifica, né, o que nos aconteceu. Quando eu era adolescente, eu me lembro assim, eu falava com Deus e dizia assim, ai, Deus, por que tu me deu esse pai? Por que tu me deu um pai que nem o meu tio é com meus primos, sabe? Uhum. Essas coisas assim. Aí depois, mais velha, estando mais velha, eu pedi perdão a Deus, né? Deus, perdão por murmurar tanto, mas quem sabe se tu me desse um pai que me desse tudo, né? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, sabe? Deus sabe Uhum. todas as coisas, Ele conhece todos os caminhos, né? E se tu tá perto dele, claro, às vezes a gente se afasta, né, Sim, Cris? Toma sim. outro caminho que não é aquele que o plano que Deus deu para ti, o teu chamado, quer fazer pela força do seu braço, quebra a cara umas quantas vezes, mas um dia ele nos resgata quando a gente dá a É, oportunidade, a gente faz assim, ó, Senhor, joga a boia. bem isso. Bem isso. E aí, também a gente pode pensar um pouquinho na questão de que o mundo tem pessoas que precisam de amor, o mundo tem pessoas que precisam ser curadas das suas feridas emocionais, e é por isso que tem muitas pessoas que ofendem, que xingam, que matam, enfim, que fazem coisas que a gente às vezes olha e pensa, nossa, como que essa pessoa fez isso? Mas por trás disso tem feridas que provavelmente não foram tratadas, tem uma pessoa que não se conhece, tem uma pessoa que está ali ainda com a sua criança sofrendo pelas coisas que ela passou. E nesse sentido que eu até penso em 4 passos, por exemplo, para uma cura emocional, que não é algo simples, mas é algo que é possível, né? Jesus ele faz o impossível, mas tem coisas que dependem de nós.
Tem coisas que, se a gente não buscar se conhecer, se a gente não buscar tratar, vão continuar se repetindo na nossa vida e a gente vai achar que é a obra do acaso. Mas não é. E aí, existe então a ferida, e a ferida tem alguém que causou essa ferida. Né? Foi uma pessoa, não foi uma coisa. E aí, a partir da ferida, a gente precisa tomar um remédio para que essa ferida possa entrar em processo de cura. A cura, ela exige um tratamento, e aí, então, se forma uma cicatriz. E nesse sentido, eu trago aqui o exemplo, né, da minha história, onde ferida causada pelos pais. Meu pai e minha mãe tiveram a mim um relacionamento fora do casamento do meu pai. E a minha mãe, ela aceitou ser amante do meu pai. Então, eles, no primeiro momento que minha mãe soube de mim e falou com meu pai, qual foi a primeira ideia deles? Abortar. Primeira ideia. Não, imagina, o fruto do pecado está crescendo. Eles quiseram eliminar. Mas aí minha mãe foi em farmácia, ela conta, e tomou uns chás, umas coisas que antigamente se tentava assim para abortar, que eu não sei bem tudo que ela tentou tomar, mas não deu certo, né? Tô eu aqui. É que tu é imparável, Cris. Bem capaz que tu ia parar de crescer dentro da tua mãe. Olha só, Deus já tinha te Né? escolhido antes mesmo de tu ser formada no ventre da tua mãe. Verdade, porque Deus não permitiu, né? Que o que eles tentaram fazer ali se concretizasse. Aí então, como eu fui crescendo e nasci, o meu pai, ele disse para minha mãe que ele ia me registrar, mas aí no momento que eu nasci, ele não registrou. Daí ali também ela já ficou com mágoa dele, com raiva, porque ele falou que ia registrar e não registrou. E aí, quando eu nasci, então eles resolveram me esconder, né? Tipo, eles continuaram tendo um relacionamento escondido. E quando ele ia lá onde nós morávamos, ele visitava a mim e a minha mãe. Depois voltava para casa da esposa. Ele já tinha filhos, 5 filhos, ele já tinha. Então, assim, eu fui a rapa do tacho dele. Ai, ai. E aí foi assim, eu fui escondida. Aí o que aconteceu? Eu me lembro de uma cena quando eu tinha 3 anos de idade. Eu estava no mercado lá com a minha mãe e com uma tia minha. Só que eu, criança, né, vi meu pai. E daí eu corri no mercado assim, pai! E minha mãe e minha tia me chamaram para um canto e me disseram que eu não podia chamar o meu pai. Porque olha só o que elas falaram para mim, que a mulher dele era uma mulher má e que ela podia fazer mal para mim e para minha mãe. Poderia até tentar nos matar. Só que eu, que era uma criança de 3 anos, eu acreditei naquilo, né? Então, assim, durante muitos anos, eu tinha aquela imagem de que, nossa, era um perigo eu querer procurar ou chamar meu pai ou exigir que ele me registrasse, porque tinha uma pessoa que podia fazer mal para nós. E nesse sentido, eu até deixo aqui uma mensagem de que cuidado com o que você fala para as crianças, porque elas são esponjinhas, elas acreditam. E dependendo do que você vai falar, essa criança pode crescer anos, pode ser uma adulta, uma idosa carregando uma palavra que foi dita para ela. Porque se ela não coloca para fora, ela vai continuar aceitando aquilo como uma verdade. E isso é muito sério, né? E foi algo assim que eu guardei por muitos anos, sempre tive dificuldade depois de aparecer, de falar, não queria gravar live de jeito nenhum, até que eu desbloqueei essa questão da fala, mas era algo que eu carregava dessa cena que ficou marcado para mim. E aí, depois disso também, por exemplo, na escola, tinha lá o Dia dos Pais. A gente, não sei se vocês faziam também, mas tinha o cartão do Dia das Mães, tinha o cartão do Dia dos Pais. E eu fazia do Dia dos Pais na escola, porque todos os colegas faziam, né? E aí eu sei que quando meu pai ia me visitar, eu entregava um cartãozinho para ele. E a minha mãe me contava que ele jogava fora. E eu ficava muito triste. Porque eu já sabia que ele era um pai que vinha e ia embora. Vinha embora. De vez em quando vinha. Ele não pagava pensão, ele não era uma pessoa assim frequente nas visitas. Ele fazia conforme ele podia. Porque ele também, às vezes, viajava para o trabalho dele, daí ele voltava. Então, eu ficava extremamente triste de saber que algo que eu tinha feito e ainda ele ia lá e colocava fora, né? Aí também na escola, vinha os coleguinhas e perguntavam assim, Cris, e o teu pai e a tua mãe?
E eu morria de vergonha e também não entendia direito a história deles, né? O que eu fazia? Eu dizia assim, eu ficava quieta, na verdade. E daí eles pegavam e falavam assim, os colegas, eles são separados? E eu, isso mesmo. Eu concordava, porque eu não queria falar daquilo, né? E também, quando criança, a gente não entende bem o que está acontecendo ali. Eu só sabia que ele ia, voltava, que ele tinha uma família. Eu sabia que eu tinha irmãos com o tempo, assim, eu entendi que eu tinha irmãos, mas eles também não sabiam de mim na época. Então, era tudo muito estranho, porque não era muito falado, sabe? Meu pai e minha mãe nunca sentaram comigo e falaram assim, aconteceu isso, isso. Não, era tudo meio assim, sabe, conturbado, meio não explicado. Eu fui entendendo conforme as coisas iam acontecendo. E daí também teve uma outra vez que eu estava num lugar, meu pai teve que me buscar num lugar. Eu acho que era num mercado, que ele teve que ir comigo, eu não lembro bem. Mas eu sei que estava eu e ele. E aí chegou alguém perto. E esse alguém que chegou perto disse: quem que é essa criança? Pro meu pai. E ele assim, a filha de um colega meu que eu tive que buscar não sei aonde. E daí nesse dia também, assim, por mais que eu era criança, eu sei que eu senti algo muito ruim. Porque o meu pai estava me negando. Ele estava dizendo que eu não era a filha dele. Aquilo me marcou com sentimentos ruins. E olha que louco, quando eu já era adulta, já trabalhava na farmácia, numa filial, que não é a filial que eu trabalho hoje, aconteceu uma cena muito parecida. Eu estava passando na rua, né, saí do meu intervalo, e olhei assim numa loja, tava meu pai. Só que daí eu já não era mais a criança que ia gritar atrás do pai. Então eu vi que ele estava lá com a esposa, ele estava com a esposa dele. Eu segui reto o caminho. Aí eu acho não, né? Ele me viu e foi atrás de mim, só para conversar um pouquinho ali. Só que num momento chegou a esposa dele do lado dele. Eu já tinha acho que uns 20 anos. E o que ele fez? Essa aqui é a amiga da Silvia, que no caso é a minha irmã. Ele me apresentou como amiga da minha irmã. Aí, nesse dia, eu sei que eu saí, né? Ele foi para um lado, eu fui para outro lado. Eu cheguei no trabalho e o gerente falou assim: nossa, o que aconteceu contigo? E eu devia estar com uma expressão muito ruim, né? Porque mais uma vez tinha acontecido. E aquilo ali me machucou, sabe, naquele momento. É o sentimento da rejeição. Já não é nem a questão do abandono, mas de rejeição em si que eu senti, né? E, então, tudo isso foi causando marcas em mim. Mas, graças a Deus, em um momento eu encontrei Jesus. E eu entendi que quem era eu para não perdoar, né? Quem sou eu para não perdoar meus pais? Sendo que Jesus me perdoa das coisas que eu faço, das coisas que eu fiz. Jesus deu a vida dele na cruz por mim. Que amor é esse? Que é capaz de dar a vida por mim. Então, assim, eu encontrei em Jesus o perdão dele e aprendi com ele que eu preciso perdoar as outras pessoas. E foi através dele que eu, nesse momento, assim, logo que eu conheci Jesus, eu entendi que eu tinha que perdoar. Mas eu comecei a orar pedindo ajuda para perdoar, porque tinham memórias, né? Eu escrevi uma carta, e aí o meu pai leu essa carta. A gente se reaproximou nos 4 últimos anos de vida dele de uma forma diferente, de uma forma assim que ele passou aí comigo nos cultos. A gente lia trechos da Bíblia juntos. A gente teve, graças a Deus, esses últimos anos de vida dele, como anos em que a gente pôde se aproximar, a gente se conectou, inclusive, espiritualmente, porque nós falávamos da palavra. E eu demorei um pouquinho para perdoar ele, assim, não foi logo que eu me converti, acho que foi alguns meses ali orando, e daí que eu escrevi a cartinha. E aí, olha só, aconteceu uma cena em que um dia eu estava no centro passeando com ele e vem na nossa direção minha sobrinha. E aí a cena é diferente. O meu pai estava ali comigo e ele me apresentou como filha dele, para a sobrinha dele. E para mim foi um momento especial, porque foi uma nova experiência que muitas vezes a gente precisa fazer mentalmente, mas que ali foi real. Ele me apresentou como filha dele.
Ele já estava com 70 e poucos anos, assim, já caminhava um pouquinho mais debilitadozinho, sabe? Mas ele me apresentou como filha dele. Eu tive uma experiência de estar com ele e dele não me negar como filha, né? Mas dele me apresentar como filha. Teve um momento bem especial também que eu passei o primeiro dia dos pais e foi o único dia dos pais antes do falecimento dele que eu passei com ele na casa dele junto com os meus irmãos. Então, assim, claro que às vezes é um pouco estranho porque são meus irmãos, meus meio-irmãos, mas eu não cresci com eles. Então, é todo um relacionamento a se desenvolver, né? Teve eu tenho uma irmã e o resto são irmãos. Aí ela me conheceu quando eu era mais criança ainda. Mas assim, ainda eles nunca falaram para a mãe deles. E aí, até onde eu sei, ela chegou a falecer, que ela faleceu, né, antes do meu pai, sem saber da minha existência. Ah. E nesse dia dos pais, eu estava lá na casa do meu pai com os meus outros irmãos, e eu tenho um irmão que tem uma filha adotiva, que é a minha sobrinha muito amada. E aí ela estava olhando para um quadro na sala onde estava assim a imagem de todos os filhos e sobrinhos do meu pai e não estava ela. E aí ela olhou e ela, bah, eu não tô ali. Eu disse, Cal, eu também não tô ali. Então, assim, também foi um momento de união meu e dela, onde a gente pôde, e a gente se divertiu com aquilo, assim, tudo bem, não tem problema não estar ali, né? Estamos aqui. Não precisa causar uma dor não estar ali. E a questão com a minha mãe, eu acredito que demorei mais uns 3 anos, eu acho, para perdoar ela. Por mais que talvez até assim, né, sem julgamentos, os dois fizeram as suas escolhas, mas acho que talvez para mim foi difícil entender como que ela aceitou ser amante dele, sabe? Como que ela e ela era muito linda quando jovem, sabe? Assim, por quê? Por que se colocar nessa posição e aceitar isso? E aí se vai lá para a história dela, onde o casamento dos meus avós não era legal, meu avô batia na minha avó, expulsava eles de dentro de casa quando ele bebia, e daí todos tinham que ficar de noite fora de casa, porque tinham medo, porque ele batia, porque ele se explodia. Então, às vezes a gente não entende, mas tem sempre uma história por trás, né? Tem sempre coisas que machucaram a ponto de talvez ela pensar que ela não queria um homem daquele jeito que era o pai dela para ela, né? Então, né, das muitas possibilidades, talvez ela tenha pensado que melhor era ser algo distante do que ter alguém que pudesse fazer o que o meu avô fazia. Verdade. E aí, Cris, que eu vejo assim, ó, não importa a história, tu falando assim, teu pai tinha 5 filhos, né? Isso. O meu pai teve 5 filhos com a minha mãe. E a gente contando assim por alto, ele teve uns 15 filhos, mais ou menos. Eu, tipo, nasci numa segunda-feira em Santo Ângelo e na quinta-feira nasceu uma irmã minha. Ela é surda-muda, inclusive. Ela me chamou uma vez no Facebook e botou saudades, eu achei meio psicopata e eu deletei ela porque eu não conhecia, né? E botou uma foto do meu pai, que eu saiba, ele nunca, né, falou com ela. Mas os outros irmãos eu me dou bem, assim, os meio-irmãos, entendeu? Essa só que não, porque eu não tive mais contato, ela não conseguia se expressar. Mas eu quero te dizer uma coisa, Cris, que a minha avó passou por isso também. Então, hoje, os meus tios, né, que são meio-irmãos da minha mãe, são umas bênçãos. E a minha avó, olha só, ela, meu avô saiu também, deixou essa família, foi para Santa Rosa. E a minha avó trabalhava nos Correios e ela ia levar o rancho para eles. Eles contaram para nós isso, sabe? Quando a avó faleceu. Que ela ia levar um rancho para eles terem o que comer, porque meu avô não ajudava eles. Nossa. Sabe? Então, e ficou esse vínculo, assim, esse meu tio que eu mais me dou, assim, que ele vem para cá, e hoje ele está ajudando, trabalhando ali, fazendo uma consultoria para o meu primo, dando uma força, né, na empresa dele, porque ele é expert nisso.
E eu digo assim, ó, o ato de uma pessoa que perdoou, que foi lá e ajudou para que não morressem, né, de fome, não passassem tanta dificuldade. E hoje, assim, a gente tá todo mundo junto, entendeu? Sim. Então, são assim, ó, Deus quer que se pratique o adultério? Não quer. Mas uma Uhum. criança, ela não tem culpa disso. Porque a primeira coisa que se forma é o coração da criança. Então, o coração é o toque para falar com Deus. Então, sabe? E uma criança, ela vai ser uma bênção. O meu marido tem uma filha antes de me conhecer. E ela é minha filha do coração, sabe? Uhum. Então, assim, ó, glória a Deus, porque essas coisas ruins não aconteceram de tentar abortar, como tem aí, né, pessoal querendo Uhum. votar a favor disso, mas quantas vidas, e eu digo assim, ó, que o inimigo, ele continua usando o mesmo golpe, né? Primeiro lá mandou matar os primogênitos, depois lá no Egito, né, Verdade. quando Moisés, aliás, teve que ser escondido num cestinho no rio para ser criado pela princesa, né, filha do faraó, porque Satanás sabia que ia nascer um libertador. Na época era Moisés, né? Então ele queria que matasse a todos. Então sobreviveu Moisés e tirou o povo no êxodo, né? Depois, na época de Jesus também, Maria estava grávida, foi para fazer um censo, sumiram dali de onde eles estavam, né? Sim, Sempre tentando matar a criança. verdade. Então, a dica que eu dou para quem passar a cogitar assim, eu quero fazer aborto, tira o útero, querida, sabe? Antes de fazer alguma coisa, que aí tu não precisa abortar, porque quem sabe tu tem uma grande pessoa nascendo aí dentro de ti e o diabo só veio para matar, roubar e destruir, é isso que ele quer. Então, Verdade. assim, ó, não importa o que você fez, né? Peça perdão, vai e não peques mais, é isso que a gente aprendeu, né? Uhum. Mas dentro de ti pode estar assim, olha que bênção essa Uhum. Cris. Me conta. Imagina se tu não tivesse sobrevivido, Cris. Você não Verdade. estava aqui transbordando, ajudando tantas pessoas com a tua história, inclusive, Uhum. né? Porque Verdade. quantas pessoas. Eu disse, a minha mãe foi atraída, né? No caso, na Uhum. época. E eu me lembro que a gente daí vai criando algumas coisas assim na nossa vida, vendo o que a mãe sofreu, mas graças a Deus eu ressignifiquei tudo isso, né? Até hoje eu fiz uma chave que eu disse pro meu marido assim: levanta a mão para mim, você não amanhece, entendeu? Eu disse assim: eu vi, eu não quero a mesma coisa para mim, entendeu? Só para me posicionar bem no que eu queria, sabe? Uhum. Mas aí a gente cresce aprendendo, não pode depender do marido, tem que fazer a tua parte, daí tu se torna uma viril também. O Uhum. marxismo cultural impregna na tua cabeça. E aí a tua inteligência emocional tu vai ficando coração duro, coração de pedra, né? Até que um dia tu encontra Jesus e aí tu aprende, né, sobre o que é a verdadeira submissão, que não é baixar a cabeça, né, mas sim ser como é que é, a ajudadora opositora do marido, né, para que ele prospere, né, educar os filhos, porque, gente, o que adianta correr atrás do dinheiro, do vento e perder a alma? E Uhum. muitas vezes, assim, ó, a mulher lá deixa os filhos por conta de uma pessoa que às vezes é analfabeta e não tem a mínima condição de educar os teus filhos. Já pensou nisso? Uhum. Buscando uma coisa fora que está lá dentro. Então a gente foi muito enganada com isso aí. Então são sentimentos que a gente vai precisar mudar ao longo do tempo. E quantas mulheres estão deixando de não ser, assim, ó, estão deixando a maternidade de lado. Porque eu preciso trabalhar primeiro. Ou, eu sofri uma Uhum. rejeição, né? A gente vê às vezes tem casos, casou grávida, tá? E aí acabou com a vida. Os pais não querem que case grávida. Daí condenam para o resto da vida a filha e o genro. Aquela criança já nasce rejeitada. Imagina, casados, mas rejeitados porque estragou a vida, entendeu? Então Sim. acontece
são N situações que colocam na nossa cabeça e aí a gente acaba não fazendo nada bem feito, entendeu? E aí É verdade. cresce e a iniquidade, a maldição, ela vai até a quarta geração. A bênção vai até a milésima, tá na Bíblia, né? Mas cabe a nós, Cris, quebrarmos a maldição. Aí todo mundo dizia: a minha bisavó se separou, a minha avó se separou, o meu bisavô ele lutar foi na coluna Prestes, só para te ter uma ideia, ele saía, né, guerrear por aí. Ele era uruguaio. Então, daí assim, ó, porque daí a minha mãe se separou, terceira geração, a quarta geração seria a minha, né? Uhum. Aí a minha irmã se separou. E eu disse assim, não. E eu pensei em me separar no 10º ano de casada. A gente já tem 25 de casados. Entendeu? Mas porque tava tudo muito assim, não dá certo, pega e separa. E Sim. muitas vezes as pessoas estão assim hoje. Eu vou ser feliz. Mas separar daquela pessoa ali não quer dizer que você vai ser feliz. Uhum. Não é aquilo ali que tá condicionando a tua felicidade. A minha felicidade vem do Senhor. Não é marido, não é filho que vai me deixar feliz, não é o meu trabalho. Claro que a gente fica feliz trabalhando também, né? Sim. Mas os olhos brilham e tal. Mas não é isso que tem que trazer a nossa felicidade. A gente tem que ser feliz por si, pleno por si, né? Plena por si. E aí não colocar, depositar tudo nas costas e nos ombros do marido ou as expectativas em cima dos filhos, né? Porque não é assim que funciona. Então, assim, ó, são coisas que a gente recebe na nossa educação. Pode ser que tenha sido filha de um adultério, pode ser filha de um casal. A minha mãe me esperou, né? Mas eu também não tive um pai presente. E aí tu Uhum. falou ali do Dia dos Pais. Só que eu acho errado hoje, Cris, as escolas terem o Dia da Família. Se tu não tem pai, tu não tem pai e ponto final. É uma vitimização que fazem, Sim. entendeu? Eu fazia trabalhinho do Dia dos Pais e eu não queria entregar para o meu pai. Uhum. Eu entregava para o meu tio, entendeu? Porque eu tava gastando, às vezes não tinha o que comer, mas tinha que comprar a coisa para artes plásticas, para educação artística para fazer para o Dia dos Pais, tá? Mas eu não tinha, não, sabe? Tá, a gente tem que aprender a não ter certas coisas. Uhum. Ou dê valor, entendeu? Sim. Só que aí estão vitimizando, não pode ter Dia das Mães porque a fulaninha não vai ter mãe ou não vai ter pai. E aí fazem essa, como é que é? Essa tempestade num copo d'água, Sim. entendeu? E as pessoas não sabem crescer sem uma muleta, por exemplo, Uhum. né? Elas não andam por si próprias, vítimas, né, da, da sociedade. Uhum. Pensa. Não sei o que tu pensa a respeito disso, Cris. Não, realmente, eu penso que, na verdade, deveria ser o Dia dos Pais e o Dia das Mães, não o Vamos Dia da honrar família, pai e mãe, né? né? Tá na Bíblia. Exato. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. E Aí, eu lembro dos trabalhos ali, que nem a gente falou, eu sei que eu queria ter a presença do meu pai mais próxima do que ela era. Eu sentia rejeição, eu sentia às vezes o abandono, porque eu via que ele saía da onde ele ia às vezes me visitar e ia para a família dele. Tipo, parece que eu não é, eu era que ele tinha virava as costas e ia para a família. Tipo, a família era importante. Os filhos dele, ele ficava, ele ajudava, enfim. Eu enxergava assim, né? Mas eu queria fazer o cartão e ficava triste dele não levar o cartão. E também fazia o cartão para não dizer para meus colegas que eu não tinha o pai, né? Era uma questão da vergonha também. Eu sempre tive muita vergonha dessa história, assim, de ser a filha da amante, enfim, muita vergonha mesmo. E aí, assim, muitas vezes eu queria mudar a história, no sentido de que, assim, eu queria que eles ficassem juntos, ou eu queria que a minha mãe tivesse casado de novo, sei lá, casado de novo, não porque ela não casou, mas casado com alguém e ter colocado uma figura masculina ali junto, sabe? Porque ela trabalhou como empregada doméstica, ela que trazia o maior sustento, então ela também não ficava muito tempo comigo, porque ela tinha que trabalhar.
E muitas vezes eu ficava em casa sozinha. Ou, né, ia na escola, voltava, mas era sozinha ali, porque ela estava trabalhando. E aí eu entendi que eu precisava aceitar a minha história e não querer mudar ela, porque é a minha história que construiu quem eu sou hoje. E foi através dela, né? E Deus me deu o pai e a mãe aqui na terra, mas ele é o meu verdadeiro pai. Ele é o pai que não, nunca vai rejeitar, nunca vai abandonar. Então, ele é o verdadeiro pai. E os nossos pais aqui na terra são as figuras que são escolhidas para nos dar a vida. Tanto que no momento do ressignificar, eu entendi que os meus pais, eles me deram o melhor que eles podiam, com as condições que eles tinham e com a maturidade emocional que eles tinham. Porque, de certa forma, a maturidade deles foi ali no susto, vamos abortar, vamos esconder, vamos fazer assim. Foi a maturidade que eles tinham. E isso faz parte da minha história, faz eu ser quem eu sou hoje. Então, eu aceitei a minha história. E quem tem dificuldade com isso precisa aceitar, porque é o primeiro passo para que depois você consiga perdoar e ressignificar. Porque se você não aceita, você sempre vai querer mudar e sempre vai atrair coisas na sua vida que façam com que você, às vezes, até se sente na cadeira da pessoa que você julga, né? Para que você entenda o que essa pessoa passou. Honra, né? Honrar o pai e a mãe não significa perdoar ou ter que conviver também, né? Honrar, porque se não fosse o espermatozoide do teu pai e o óvulo da tua mãe, você não seria Isso, Cris. Desculpe, né? Teria esses olhos isso. verdes, azuis, sei lá, entendeu? Então, honra, né? A tua história é uma biblioteca para te voltar lá e ver que aquilo ali tu não quer fazer para tua filha. Tu tem que visualizar a tua família, porque se Deus te dá a visão, ele também vai prover, né? Vai dar provisão. Então, é isso que tu tem que mentalizar, Sim, entendeu? Mas um erro não justifica que a gente faça outro. Mas também quando a gente julga e aponta o dedo, né? Tem três dedinhos apontando para você. sim, Então aceita que dói menos, né? Perdoa, né? Ressignifica e saiba que a tua história, Cris, vai libertar muita gente que deve passar pela mesma situação. amém. Né? A nossa dor, Cris, tem muito a ver com o nosso propósito, né? Sim, Eu te falei que eu escrevi um livro, tu também fez um e-book, né? Faz eu fiz um propaganda e-book. pro pessoal, ó, tem o e-book da Cris ali no, no teu feed, né? Não Sim, é no feed, é na... Ai, como é no que é o nome link ali da da... bio. No link da bio tem um lá, nos destaques tem lá o e-book da Cris, tá? Vale a pena ler. Isso, E eu fiz aqui, esse ó, e-book. eu escrevi um Ai, que livro sobre lindo. confronto, ó. Confronters, confrontadores, né? Na verdade, em português, em português. E aí, por que, Cris? A minha maior dificuldade era em confrontar as pessoas, Aham. sabe? Ou a minha própria família, conversar dentro de casa, expor aquilo que eu estava sentindo, com medo de levar uns gritos, né? Meu marido é italiano, grita, né? Não é, ele não fala alto, ele é italiano, entendeu? Então, com esse medo, sabe? Então, a gente, às vezes, também por bullying na escola, né? Falou, deram risada da tua cara, daí tu também não fala. Fica aquilo, engole o sapo, né? E fica. Então, toda a nossa dor, ela sempre vai ter a ver com o nosso propósito aqui na Terra. Então, pode escrever que vai ter muita gente que vai se libertar da vergonha, de querer ficar escondida, né? Porque tu não teve culpa disso, entendeu? Não, Sim, tu é, vai ser usada por Deus para isso, para libertar outras pessoas. amém. E sabe que por muito tempo eu me senti culpada. Porque talvez culpada porque minha mãe teve que trabalhar e não teve outra pessoa. Culpada porque o meu pai visitava escondido, mas aí eu não sei, eu me sentia culpada. Era uma coisa muito maluca. Ah,
E isso aí, sabe o que? Também entra na inteligência emocional. Ó, esse livro aqui, não sei se tu já leu, Campo de Batalha na Mente. Eu já vi trechos, mas não li ele todo, É não. Batalha da Mente, aliás, da Joyce Meyer. E aí, como que o inimigo planta a sementinha do mal na nossa cabeça, no nosso pensamento, né? Para dizer, fica buzinando lá, tu não é merecedora, tua mãe fez isso, seu pai fez isso, tu é fruto do pecado, essas Uhum. coisas assim, sabe? Uhum. E aí parece que tu não consegue prosperar, mas aí a gente sabe que Deus, ele prometeu, ó, nós estamos estudando esse livro aqui, ó, a Joane tá lendo, hoje até a gente fez o capítulo 1, Ah, tá? legal. Então, assim, ó, o inimigo, ele usa a nossa mente como um campo de batalha. E a gente tem que vencer essas fortalezas que são criadas na nossa cabeça através de louvor, através de oração, né? Ocupar os nossos pensamentos. Porque a própria Bíblia fala, né? Cuidado com que, assim como o homem pensa que é, lá em Provérbios, assim ele se Se torna, torne. assim ele é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que estão na nossa cabeça, viu, Sim, é Cris? Então verdade. tu tem que pensar assim, ó, eu sou vitoriosa no meio de tantos milhões de espermatozoides, saiu o meu vencedor Isso aí. Isso e aí, eu é sou verdade. imparável, não tem chá que me derrube, entendeu? Isso aí. E é verdade, o campo de batalha é realmente na mente, né? E o que a gente pensa também faz com que a gente vá para o sentimento do que aquele pensamento leva. Então, é por isso que também uma das formas da gente estar trabalhando o nosso emocional é nós parar para analisar o que nós estamos pensando e trocar esse pensamento, para que não traga o sentimento ruim daquele pensamento. Essa é uma forma de resiliência emocional, digamos assim, né? Que a gente analise diariamente o que a gente está pensando, identifica e não fica naquele pensamento porque ele leva a sentir o sentimento ruim que está associado a ele. Com certeza. Essa é até uma dica que eu coloquei lá no guia emocional, que Alan, foi um guia que eu preparei pensando nas pessoas que têm uma dificuldade de controle das emoções, que têm uma dificuldade de identificar as emoções, que também às vezes querem cuidar do seu emocional, mas não conseguem fazer uma rotina ali que fortaleça o seu emocional, né? Até porque o jeito que a gente começa o nosso dia é o jeito que esse dia vai ser conduzido. Então é importante olhar para ele desde o início, lá, desde manhã cedo, não pegar o celular logo que acorda, ter uma outra ou rotina. E aí, pegar para esse ler a guia Bíblia, ou devocional no celular, daí pode pegar o celular. só se for o devocional. De É. preferência, salvo sem ligar a internet, para não entrar um monte de WhatsApp por cima. Ó, o Fábio botou aqui, difícil a gente conseguir dominar os pensamentos, mas quem consegue já tem uma vantagem muito grande. É É verdade, verdade, Fábio. é E assim, verdade. ó, muitas pessoas esquecem que a nossa luta, ela não é contra pessoas, Cris, né? Então, aqui no capítulo 1 aqui, ó, eu só vou ler esse Efésios 6:12 aqui, Uhum. que diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos, e sim contra os despotismos, principados e potestades, contra os espíritos mestres que são dominadores desse mundo tenebroso e contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, sobrenatural, né? A gente tem o primeiro céu, segundo céu, onde estão as potestades, terceiro céu, onde está o trono de Deus. Então a gente tem que saber que para vencer tudo isso é jejum, oração, muito louvor, né? Até eu tava aqui estudando o capítulo 1, tava minha prima aqui, né? Eu botei aquela música. Então louve, precisando louve, tá chorando louve. É É lindo lindo, esse louvor, né? Que é às vezes eu lindo. viajava, né? Eu saía de carro rosa por aí, e eu passava cidades, eu botava esse louvor e eu cantava, sabe? Só eu, né? No carro. Eu tinha até o playback no meu Spotify. E aí eu cantava, às vezes eu chegava num trevo, eu tava chorando, eu chegava no outro trevo, eu tava rindo, e as pessoas olhavam pra mim e você saía louca, deve estar. Pararam 2 vezes fazer bafômetro, entendeu?
Mas quando a gente louva a Deus, meu, a gente, ó, ah, recupera o ânimo, Renova, né? sabe? Renova e a gente consegue dar uma enganada no inimigo, entendeu? Verdade. Então, assim, ó, ele não suporta o louvor, entendeu? Ele sai. E na Bíblia diz, né? Enfrente o diabo e ele fugirá de vós. E às vezes eu penso assim, cara, ele nem é poderoso assim desse jeito. Ele só desceu com um terço dos anjos. Deus tá com dois terços lá. Então nós estamos na maioria, meu É filho. verdade. É verdade. Sai fora, vamos pisar no rabo dele, entendeu? É verdade. É verdade, ele já perdeu. Verdade. Ó, a Jane disse, ó, graças a Deus já tenho conseguido lidar com as minhas Ai, que emoções. bom, Jane. Vai ter mais algum comentário aqui? Podem comentar, pessoal. Estamos finalizando, né, Cris? Sim, Se alguém tiver alguma pergunta, ainda nós temos 3 minutos. isso aí. E até Três. nesse guia emocional que eu fiz, eu coloquei um pouco dessas histórias, da questão também de ser filha da amante, trazendo uma associação com a ferida, com o remédio, com a ressignificação, né, com a cura. E aí, então, quem tiver interesse, tá lá o link na minha bio. E eu também gravei vídeos lendo o guia emocional para quem não gosta de ler ou para quem quer ir para academia, quer fazer as atividades em casa e quer ouvir ou somente assistir, mas não quer pegar e ler. Então também tem essa opção. Ai, que bom, Cris. É bom, é um audiobook Isso. daí, né? Tem gente que tem preguiça de ler, Eu né? acho que hoje em dia mais do que nunca. Tem muitos que têm. Mas é tão bom. Olha, eu vou ter que dizer que nesses últimos 3 anos eu consegui ler 150 livros e a Bíblia. Uau! Uma vez a Bíblia durante o ano, né? Ler um livro por semana Que da Bíblia. Mas é maravilha! muito bom. É maravilhoso. E, gente, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, tá? Lembrem sempre disso aí. É verdade. Ah, eu lembrei de uma coisa, André. Quem estiver Fala. aqui com nós na live, que fizer um print e postar lá no Instagram, marca a mim, marca a Andréia e escreve nos comentários do print que eu vou postar no meu story com a nossa foto. Quem escrever lá nas próximas 24 horas a palavra emocional, eu vou dar um trecho da tabela que tem lá no Guia Emocional com 6 dicas práticas para fortalecer 6 aspectos do seu emocional. Esse vai ser um presente para quem ficou com nós aqui na live. Então, vai lá e comenta no meu story que eu vou postar daqui a pouquinho quando eu sair da live. Escreve a palavra emocional, que só vocês sabem que é essa palavra. E aí vocês vão ganhar essa tabela. Eu acho que tem que tirar os comentários pra gente fazer o print. Ah, é verdade. É só tu que pode, né? E agora, André, me orienta aqui. Clica aqui nos comentários. Desativar? Desativa Aí. comentários por um pouquinho. Aí. Pra mim aparece. Pra ti não tá aparecendo, faça Tá. teu print. Aí. Se Tá, alguém tiver alguma Cris. pergunta, também pode colocar aí que a gente Agora ativa hoje. então. Uhum. Ativa os comentários de novo. Peraí. Aí. Cris, mas muito obrigada pela tua história. Imagina. E a gente vê que a pessoa tá curada, Cris, quando ela não chora mais quando fala, sabe? Engasga. Porque enquanto há choro, não significa que não foi curado. E tu sabe que uma das coisas que eu aprendi assim, ó, quando a pessoa tem dificuldade de relacionamento com Deus, a dificuldade de relacionamento é com o Pai. Sim. Com o Espírito Santo é com a mãe. E com Jesus são os irmãos. Olha só. Uhum. Não me lembro em qual livro que eu li, né? Eu não sei se foi não sei se foi na cabana, qual foi o comentário, sabe? Então a gente tem que cuidar, né? Então, cuidar do espírito, cuidar da alma, né? Que é a mente, e cuidar do corpo, Sim. né? Então, principalmente do espírito. O espírito tem que estar forte. Verdade. E é só por Deus e com Deus que a gente consegue perdoar, né? A questão do perdão não vai depender só do teu emocional. A questão do perdão precisa ter Deus, precisa entender
como que Deus nos perdoou através da vida de Jesus, para que a gente consiga, de fato, perdoar aquelas pessoas que, de alguma forma, nos feriram. Verdade. E se tu não perdoar, Deus não vai te perdoar também. É que nem aquela parábola do rei, né? Que o conservo dele vai lá e pede perdão de uma dívida muito grande. E aí ele pede misericórdia, o rei perdoa, mas ele sai dali e vai lá e pede do empregado dele que devia para ele. E açoita o cara, né? Manda prender. E aí contam pro rei, ó, tu perdoou a dívida tão grande que lá devia 1/10, 1/100 ali para ele, e ele mandou prender. E aí o que que o rei manda? Ó, joga na prisão, né? Porque para eu te perdoar, você também precisa perdoar os outros, né? Então, tem gente que fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não, a quem nos tem ofendido, é que a oração é diferente, né? A gente fala, perdoa as nossas Sim. dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E tem a outra oração, outra fala, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E as pessoas, na verdade, não perdoam. Exato. Então, perdão é É. algo. Até eu postei uma chave sobre perdão hoje, que Cris. legal. Vamos lá olhar a chave da Andrea. Vocês que estão aí na live que ainda não seguem ela, ó, vai lá e segue o perfil dela, que ela tá colocando chaves todos os dias, chaves maravilhosas para nossa vida. E são 70, hein? Hoje foi a 45ª, Uau. 45. E aí eu até tinha deixado aqui de ladinho a Bíblia, e o versículo é esse que nós estávamos falando agora, ó. Porque é uma mensagem importante para você que está aí assistindo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso aí. Perdão é a chave hoje, né? É a chave. Aceitar, perdoar, ressignificar, mas o perdão é extremamente essencial para isso. Verdade, Cris. Então, minha querida, muito obrigada pelo convite para essa live. É um prazer. Eu conhecia a Cris, assim, a gente se seguia mutuamente, né? Eu via ela compartilhando, mas eu nunca tinha ouvido a história da Cris. Cara, é muito emocionante, viu, Cris, ver tu contar. E muito obrigada por compartilhar aqui com a gente, porque pode estar libertando aí tantas outras mulheres e homens que podem estar vivendo no mesmo dilema, né? Então, diga assim, em Cristo somos mais que vencedores. Isso aí. E muito obrigada também pela oportunidade de estar fazendo essa live contigo. E é isso aí, em Cristo somos mais que vencedores. E a gente está sendo lapidado enquanto a gente estiver vivo. Então, né, enquanto houver fôlego de vida, nós estaremos sendo lapidados. Com certeza, se nos falarmos e fizermos uma live daqui a 1, 2 anos, nós já vamos ter aprendido e sido lapidados em mais coisas, né? Mas é isso aí, é crescimento contínuo e sempre com Deus. E que seja para a honra e glória do nosso Senhor, Exatamente. Né? Então, um beijo, Cris. Beijo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vanar, né? Que amanhã o dia é cheio, né, Cris? Isso aí. Boa noite, beijo no coração. Um beijo, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Deus abençoe a sua casa, sua vida. E lembra sempre, né? Sua dor tem a ver com o seu propósito. Exatamente. Deus abençoe. Boa noite. Beijão. Beijo.